gente, espero que vocês estejam bem, continuando nossas resoluções da Universidade Estadual de Minas Gerais, do vestibular de 2013, de onde eu tirei 2015. É a questão 15 que a gente vai resolver agora. A questão 15 começa com a foto de o que ele está chamando de meteoro, e aí fala que é bastante comum meteoros serem atraídos pelo campo gravitacional da Terra e acabarem sendo desviados de sua órbita original, em alguns casos, dando origem a belíssimas chuvas de meteoros. Antes da gente continuar lendo, a gente já percebeu que ele está falando sobre campo gravitacional, então muito provavelmente é uma questão que envolva campo gravitacional, força gravitacional, essas coisas, então é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Mas antes de resolver a questão de fato, eu preciso abrir um parênteses muito importante aqui para comentar a parte da astronomia, que vocês sabem que eu gosto muito, inclusive. Então, eu trouxe aqui um resuminho da diferença entre meteoroide, meteoro e meteorito. Tá em espanhol, mas dá pra entender a ideia. Quando a gente fala em meteoroide, a gente tá falando daquela pedrinha espacial que ainda está no espaço. Então, essa pedrinha pode passar perto o suficiente da Terra para ser atraída aqui para a superfície, só que a hora que ela está sendo atraída pela gravidade até a superfície, nesse meio do caminho a gente tem a atmosfera. E conforme ela é atraída, ela vai sendo puxada cada vez mais depressa. E uma coisa sendo puxada muito depressa, se mexendo muito rápido, em um ambiente onde existe atmosfera, onde existe alguma coisa para ser esfregado, diríamos assim. Então, existe um atrito muito grande entre essa pedrinha e a atmosfera, e isso faz com que ela pegue fogo e brilhe. Então, o que a gente chama de meteoro é o rastro que é deixado por isso na atmosfera. E aí, só para vocês perceberem a semelhança, o ramo da ciência chamado de meteorologia começa com meteoro, porque estuda coisas relacionadas com a atmosfera. Então, meteorologia tem a ver com previsão do tempo, tem a ver com nuvem que está na atmosfera. Então, quando a gente fala em um meteoro, a gente está falando em qualquer fenômeno que está acontecendo na atmosfera. Esse, especificamente, seria um meteoro, tipo, luminoso, sei lá, com uma pedra. Enfim, mas existem outros tipos de coisas relacionadas à atmosfera. Enfim, vocês entenderam a ideia. Então, quando a gente está falando astronomicamente, a gente tem meteoroide lá fora da Terra, meteoro, hora que brilhou, e aí pode acontecer que nesse meio tempo a pedrinha se desfaça, assim, torrou completamente, sumiu e evaporou ali com a queima, ou pode ser que ela fosse grande o suficiente para cair na Terra. E aí, se ela cair na Terra, essa que caiu na Terra é o que a gente chama de meteorito, tá? Então, a diferença entre os três é essa: meteoroide, meteoro, meteorito. O enunciado não falou nada disso, então eu me senti na obrigação de falar. E aí, agora sim, continuando com o exercício, a gente vai ter que pensar na força gravitacional. Espero que vocês lembrem a formulinha da força gravitacional. G é mão eminho sobre D quadrado. Então, a força gravitacional depende de uma constante, que é o G, depende das duas massas que estão se atraindo e depende da distância entre elas, elevada ao quadrado. Então, vamos continuar agora resolvendo o exercício. Então, ele fala o seguinte: considerando um meteoro de massa emão que se aproxima da Terra, com base na lei da gravitação universal, que é essa que eu acabei de escrever aí do lado, proposta por Isaac Newton, e analise as afirmativas a seguir. Então, vamos analisar as afirmativas a seguir. Primeira, mesmo que o meteoro perca a massa... Então, primeiro, quem são as massas que estão se atraindo ali? Ele está falando meteoro e a Terra. Então, uma massa é o meteoro, outra massa é a Terra. Então, mesmo que o meteoro perca a massa, quer dizer, um desses eminhos aqui vai diminuir. Aí, qual é o meteoro e qual é a Terra, pode ser o que vocês quiserem, tá? A força de atração gravitacional permanecerá constante, pois só depende da massa da Terra. Olhando para a fórmula, a gente vê que tem as duas massas, né, gente? Então, não vai permanecer constante. Se diminui uma das massas, diminui a força gravitacional. Então, a 1 tá errada, já não pode ser a letra D, que tem a afirmação 1 como correta. Afirmação 2. À medida que o meteoro se aproxima da Terra, a força gravitacional aumentará. Conforme o meteoro se aproxima da Terra, a distância diminui. Se a distância diminui, a gente está dividindo essa multiplicação aí por um número menor, o que vai nos dar um resultado maior. Tipo um chocolate, né? Se eu dividir o meu chocolate entre menos pessoas, todo mundo vai ficar com mais. Então, se eu divido por menos, o resultado vai dar mais. Então, beleza, faz sentido a 2. Então, não pode ser a letra B, porque não tem a afirmação 2 como correta. 3. Caso o meteoro perca 1/4 de sua massa, sua força gravitacional aumentará do valor 1/4 do valor inicial. Se a massa diminuir, a força gravitacional não vai aumentar, né, gente? A massa diminui, ela tá multiplicando aqui, então a força gravitacional diminui 1/4 e não aumenta. Então, a afirmação 3 está errada.
Logo, a letra A não pode ser, porque tem a afirmação 3 ali, a gente já sabe qual é a resposta sem nem analisar as últimas. Mas vamos analisar as últimas só por garantir. Então, a resposta a gente já sabe que é a letra C, afirmações 2 e 4 são corretas. Então, vamos para a afirmação 4. A afirmação 4 fala que a força gravitacional será proporcional ao produto da massa do meteoro pela massa da Terra. Faz sentido, porque a gente está multiplicando as duas massas aqui. O produto é a multiplicação, emão vezes eminho. E é proporcional, porque se as massas aumentarem, a força aumenta também. Então, faz sentido a 4 estar correta, como a gente imaginava. E 5, a afirmação 5, a gente já sabe que está errada, mas vamos ver por quê, né? Quando a distância entre o meteoro e a Terra for metade do valor original, do valor inicial, a força gravitacional será o dobro da inicial. Então, agora a gente vai ter que pensar no d quadrado ali embaixo, ó. Se a distância for metade, a gente vai ter a força aumentando de fato. Então, até aí tudo bem, porque diminui a distância e aumenta a força. A gente já tinha pensado nessa possibilidade. O que a gente não leva em consideração nessa 5 para ela estar errada? Se a gente tem a distância como sendo metade, aliás, a distância como sendo... O que a distância é? Isso, metade. Metade ao quadrado não vai dar 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, se a gente tem metade da distância, a força vai ser 4 vezes maior. E não só 2 vezes maior. Porque tem o quadrado ali no D. Então, é esse quadrado que faz a afirmação 5 estar errada. Confirmando que a nossa resposta correta, então, é a letra C. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixem um joinha, se inscrevam no canal. E a gente já volta com o próximo exercício. Tchau, tchau e se cuidem.